Ok, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estamos falando do crime de lesão corporal, o crime do artigo 129 do nosso Código Penal. É o capítulo 2 do título 1 da parte especial, né? A parte especial, o título 1 tem os crimes contra a pessoa, aí o capítulo 1 desse título são os crimes contra a vida, do artigo 121 ao 128, e o capítulo 2 trata das lesões corporais, mas só tem um artigo, que é o 129, que é exatamente o crime de lesão corporal. No último bloco, a gente viu, então, o caput do artigo 129, está lá escrito ofender a integridade física ou a saúde de outrem, e a pena de detenção de até um ano, né, de 3 meses a 1 ano. E aí a gente começou aqui a análise detalhada do tipo penal, sujeitos, objetos, núcleo, o elemento subjetivo. A gente encerrava falando do elemento subjetivo, lembrando que quando a gente trata de lesão corporal, existe a lesão corporal em sua modalidade dolosa, existe a lesão corporal em sua modalidade culposa, existe também a lesão corporal préter-dolosa, que nada mais é do que a lesão corporal qualificada pela morte, tá? E aí, meus amigos, agora dando sequência aqui ao nosso trabalho, o que é que nós temos então? O que nós temos, então, é que, dando sequência aqui a esse trabalho, nós falaremos, então, aqui na consumação e tentativa. Volte comigo aqui para a tela, que é o próximo tópico que a gente já escreveu aqui. E aí não há maiores dificuldades, né? Quando é que se consuma o crime? Ora, o crime se consuma quando efetivamente ocorre a ofensa à integridade física ou à saúde de outrem. Quer dizer, é um crime material. Lembra comigo? Não é um crime formal, não é um crime de mera conduta, é um crime material. Crime material é aquele que se consuma com a produção de um resultado material, também chamado de resultado naturalístico. É o que acontece aqui. O crime se consuma com efetiva ofensa à integridade física, com efetiva ofensa à saúde, né? Então, quer dizer, com resultado material, com resultado naturalístico, aí é que a gente terá a consumação. Então, crime material. E é possível falarmos em tentativa? Sim, é plenamente possível falarmos em tentativa. Trata-se, portanto, de crime plurissubsistente. Crime plurissubsistente, lembra, é esse em que a conduta pode ser fracionada, de modo que a gente tenha a execução sem que a gente chegue na consumação. Então, aqui é plenamente possível. Imagina que eu quero ferir alguém deflagrando um disparo, né? Então, assim, imagine que de forma inequívoca não há ânimos necandi, a intenção de matar, mas sim um ânimos ledendi, a intenção de lesionar. Então, de forma inequívoca, vamos imaginar no meu exemplo, que eu tenho a intenção de lesionar alguém deflagrando um disparo, e eu deflagro o disparo e erro o disparo. Quer dizer, isso não é tentativa de homicídio, isso é tentativa de lesão corporal. Um exemplo de tentativa branca, né? Tentativa branca é como a doutrina costuma chamar a tentativa incruenta, mas, sem dúvida, não é uma tentativa incruenta de homicídio, uma tentativa incruenta de lesão corporal. Qual a diferença? O dolo, né? Veja que, da mesma forma que se eu deflagrasse um disparo e errasse o tiro, mas a minha intenção fosse homicida, se fosse o dolo de matar, seria uma tentativa de homicídio. Como no meu exemplo, o dolo é de lesionar, então seria uma tentativa de lesão corporal, tá? Beleza, meus amigos. Então, crime plurissubsistente, a tentativa é plenamente possível, e aí citávamos um exemplo, então, de tentativa incruenta, né? A vítima sai ilesa. Bom, vamos seguir aqui, meus amigos. O que mais? Olha bem. Aí a gente chega num tópico que, em relação ao qual eu rogo a atenção, porque é um tópico que tem algumas nuances, que é o tópico atinente à ação penal, né? Qual é aqui a ação penal? Então, vou escrever aqui qual é a ação penal para a gente iniciar os tópicos desse bloco, né? Qual é a ação penal? Veja, quando eu digo que tem algumas nuances, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: quando a gente fala em ação penal, a gente precisa diferenciar a lesão leve da lesão grave ou gravíssima, tá? Então, a lesão leve de um lado e a lesão grave ou gravíssima de outro lado, e diferenciarmos aqui, meus amigos, no que se refere à lesão leve e também à lesão culposa, tem uma diferença quando é caso envolvendo Lei Maria da Penha. Olha bem, para a lesão grave e lesão gravíssima,
lesão grave e lesão gravíssima, que são as modalidades qualificadas de lesão corporal, que se encontram, as hipóteses se encontram nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, a gente vai chegar lá. Então, para esses casos, eu repito, de lesão grave e lesão gravíssima, ou seja, para as modalidades qualificadas da lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Então, para os casos de lesão grave ou lesão gravíssima, o crime é de ação penal pública incondicionada, sempre será de ação penal pública incondicionada. Então, lesão grave ou lesão gravíssima, ou seja, as hipóteses de lesão corporal qualificada, o crime de ação penal pública incondicionada. O mesmo se diga quando a gente fala da lesão corporal qualificada pela morte. Lesão corporal qualificada pela morte, também sempre crime de ação penal pública incondicionada. Então, sendo lesão grave, lesão gravíssima, lesão corporal qualificada pela morte, então sempre é crime de ação penal pública incondicionada. Tá? A grande questão, meus amigos, volte comigo aqui para a tela, ocorre quando a gente tem a lesão leve. Lesão leve é a lesão dolosa na modalidade simples. Né? Lesão leve é aquilo que está no caput do 129, que a gente já leu aqui. Eu vou colocar na tela de novo. Né? Então, lesão leve é o quê? É isso que está aí no caput do artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Isso é a lesão corporal chamada de leve. Né? Lembrando que, tecnicamente falando, a gente tem a lesão corporal simples e a lesão corporal na sua modalidade qualificada, tá? Assim, vou colocar aqui na tela para facilitar. Olha só, tecnicamente falando, né? Então, assim, sob o ponto de vista da lei, a lesão corporal, ela será, então, dolosa ou culposa, tá? Aí, essa lesão dolosa, a gente vai chamar de lesão simples, lesão qualificada, e a gente vai ver ainda que ela pode ser também privilegiada, tá? Só que a lesão simples é o que a gente chama em doutrina de lesão corporal leve. E a qualificada, ela pode ser o que a gente chama em doutrina de lesão grave, de lesão gravíssima e de lesão corporal qualificada pela morte, tá? Então, essas hipóteses de lesão corporal qualificada, ou seja, lesão grave, gravíssima e lesão qualificada pela morte, sempre serão de ação penal pública incondicionada. Agora, quando a gente fala na lesão leve, que é a lesão corporal dolosa na modalidade simples, e também quando a gente fala na lesão culposa, então por isso que eu coloquei aqui lesão leve e culposa, aí, meus amigos, a gente tem algumas questões para tratarmos. Por quê? Porque, veja, pelo Código Penal, o Código Penal ele não fala nada sobre ação penal para esse tipo de crime. E a gente sabe que quando a lei não fala nada, a gente cai na regra. Qual é a regra? É a de que o crime seja de ação penal pública incondicionada. Então, eu repito, o Código Penal não falou nada sobre a ação penal, então, pelo Código Penal, seria ação penal pública incondicionada. E foi assim, veja só, até o advento da Lei de Juizados, em 1995. A Lei 9.099 de 95. Até 95, né, até o advento dessa lei, a gente não tinha em lei a previsão de uma outra modalidade de ação penal. Então, era tudo ação penal pública incondicionada. Era tudo ação penal pública incondicionada. Aí veio essa lei na década de 90. Com essa lei, volte comigo aqui para a tela, aí veio o artigo 88. E o artigo 88 dessa lei passou a dizer que a lesão corporal leve e a lesão culposa, né, lesão leve, ou seja, a lesão dolosa na modalidade simples, que a gente chama em doutrina de lesão leve, e também a lesão culposa, elas passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, desde o advento da Lei 9.099 de 1995, se é uma lesão leve ou é uma lesão culposa,
é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, cabe ao MP processar criminalmente, mas desde que a vítima formule a representação, tá? Bom, então, passou a ser assim a partir de 1995. Então, como é que ficamos? As lesões qualificadas, ou seja, lesão grave, lesão gravíssima, lesão corporal qualificada pela morte, sempre ação penal pública incondicionada. Lesão leve, lesão culposa, passam a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Maravilha. Só que aí chega em 2006 e vem a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é a lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, tá? E essa lei, no seu artigo 41, vem e diz assim: para os casos previstos na Lei Maria da Penha, ou seja, para os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099 de 1995. Não se aplica, portanto, à Lei de Juizados. E já que não se aplica a lei de juizados, então volte comigo aqui para a tela. O que aconteceu então? O que aconteceu foi que, se eu não posso aplicar a lei de juizados, então, meus amigos, vejam, eu não posso aplicar também o artigo 88. Quando a Lei Maria da Penha diz que para os casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica a lei de juizados, então entenda que não se aplicam aqueles institutos despenalizadores previstos na lei de juizados, né? Não se aplica a composição civil dos danos, não se aplica a transação penal, não se aplica a suspensão condicional do processo, nada disso se aplica. Mas também não se aplica o artigo 88, que é este que previu que o crime, né, esse tipo de crime, a lesão leve e a lesão culposa, seria de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, para os crimes de lesão leve e lesão culposa, esta regra não se aplica. Significando dizer, portanto, meus amigos, que para os crimes de lesão leve e lesão culposa, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, veja bem, para a gente sintetizar e fecharmos isso aqui. Se eu tenho uma lesão corporal qualificada, ou seja, uma lesão grave ou gravíssima, ou lesão corporal qualificada pela morte, qualquer desses casos, a lesão corporal vai ser sempre ação penal pública incondicionada. Por outro lado, se eu tiver uma lesão leve ou lesão culposa, aí eu preciso diferenciar duas situações. Porque uma lesão leve, lesão dolosa na modalidade simples, portanto, que a gente chama de lesão leve, ou uma lesão culposa, se porventura estes crimes forem crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, então eles também serão de ação penal pública incondicionada, assim como acontece com as lesões grave, gravíssima e qualificada pela morte. Tá? Então, se a lesão leve ou a lesão culposa se dá no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, crime de ação penal pública incondicionada. Por outro lado, se a lesão leve ou culposa se der no âmbito, meus amigos, fora do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, então, nesse caso, é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, vejam bem, se a minha irmã me dá um tapa, imaginando que esse tapa caracterize uma lesão leve, porque no caso concreto pode não ser, mas se a minha irmã me dá um tapa, veja que é um crime no âmbito da violência doméstica familiar, mas não é contra a mulher. Nesse caso, essa lesão leve é crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido e, portanto, o Ministério Público somente a processaria se eu, ofendido, formulasse a representação. Por outro lado, se fosse eu dando um tapa em minha irmã, ou em minha esposa, em minha mãe, em minha avó, em minha filha, vejam que, neste caso, eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, tá bom? Então, lesão leve ou lesão culposa fora do âmbito da violência doméstica e familiar, estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. No âmbito, veja, fora do âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? É ação penal pública condicionada à representação. Mas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
passa a ser crime de ação penal pública incondicionada. Lembrando ainda que quando a gente fala na violência doméstica e familiar contra a mulher, pouco importa quem agride. O que importa é que a gente tenha a vítima mulher. Mas não faz diferença saber se quem agrediu também é mulher. Então, se é uma irmã agredindo a outra, se é uma filha agredindo a mãe, ou uma mãe agredindo a filha, uma neta agredindo uma avó, uma companheira agredindo sua companheira em uma relação homoafetiva, meus amigos, em todos esses casos, estamos diante de incidência da Lei Maria da Penha e, portanto, de crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Porque para atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, o que importa é que a gente tenha uma violência doméstica familiar com vítima mulher. Pouco importa se quem agride também é uma mulher, tá bom? Vejam, esse artigo 41 da Lei Maria da Penha, esse artigo que diz que para os casos da Lei Maria da Penha não se aplicaria a lei de juizados e, consequentemente, não se aplicaria esse artigo 88, ele chegou até o Supremo Tribunal Federal por uma ação declaratória de constitucionalidade. Havia muitas decisões judiciais asseverando que esse dispositivo seria inconstitucional, porque a Constituição ela previu lá no seu artigo 98 a criação dos juizados para os casos envolvendo infração de menor potencial ofensivo. Então muita gente entendia que não aplicar a lei de juizados ofenderia esse dispositivo constitucional. Aí a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, como o próprio nome indica. O objetivo da ação era reconhecer que esse dispositivo era constitucional, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o dispositivo é constitucional, em controle concentrado de constitucionalidade. Então, vale exatamente isso que a gente acabou de falar. Então, sendo lesão grave, gravíssima ou lesão qualificada pela morte, sempre é ação penal pública incondicionada, sempre. Agora, sendo lesão leve ou culposa, então eu repito, fora do âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, crime de ação penal pública condicionada à representação. No âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, crime de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Meus amigos, volte comigo aqui o que mais que a gente vai ter, tá? O que mais que a gente vai ter aqui nessa situação. O que mais que a gente vai ter aqui nessa situação. Então, falamos aqui da questão da ação penal. Eu avanço então para que a gente fale da questão das penas. Eu avanço aqui para que a gente falamos então aqui da ação penal e a gente vai avançar para falarmos da questão das penas. Primeiro vou apenas para essa pena da lesão leve, né? A lesão corporal leve, a lesão corporal, portanto, aqui, que é a lesão corporal dolosa na sua modalidade simples, e a gente vê que a pena é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Eu já lhe antecipo o seguinte, que quando a gente chegar no parágrafo 9º, a gente vai ver que há uma qualificadora específica que é para a lesão corporal no ambiente da violência doméstica e familiar. E lá a pena máxima é de 3 anos. Então lá, aqui a gente fala de lesão leve, fora do ambiente doméstico familiar. Lá no parágrafo 9º, ao contrário do que acontece na Lei Maria da Penha, aí já não importa saber se a vítima é homem ou mulher. Para a incidência da Lei Maria da Penha, aí é só violência doméstica e familiar contra a mulher. Não cabe se a vítima for homem, né? Não cabe porque seria analogia em malam partem. Direito penal não vale, tá? Mas para a caracterização da qualificadora do parágrafo 9º, que é o crime de violência doméstica e familiar, aí para o parágrafo 9º do artigo 129 não faz diferença saber se a vítima é homem ou mulher, tá bom? Mas, então, o que eu quero trazer com isso é que essa lesão leve, ela se aplica nas hipóteses, em primeiro lugar, em que a gente não tem qualificadora da lesão corporal, então a gente não tem a lesão grave, não tem a gravíssima, não tem a lesão qualificada pela morte, a gente não tem nada disso, e além disso, meus amigos, vejam só, além disso, além de não termos nenhuma dessas hipóteses de qualificadora, além disto, nós teremos uma situação na qual nós falaremos na ausência de violência no ambiente doméstico e familiar. Então, uma briga de rua, um sujeito deu um tapa no outro, um vizinho deu um soco no outro que pegou de raspão, porque a depender do soco pode ser uma lesão grave, uma lesão gravíssima, mas imagina um soco que pegou de raspão, então a gente teria aqui a hipótese de lesão leve.
uma observação, voltando um pouquinho aqui, só para a questão da ação penal, que é uma questão curiosa. É porque eu falei agora do soco que pegou de raspão, né? E aí eu lembrei da contravenção penal das vias de fato. E aí eu quero que você lembre o seguinte, olha só. A lesão leve e a culposa, que a gente viu que a ação penal pública é condicionada à representação do ofendido, quando não é violência doméstica familiar contra a mulher. Quando é a contravenção penal das vias de fato, que é mais brando porque não ofende a integridade corporal e nem a saúde de outrem, essa contravenção penal, assim como todas as contravenções penais, elas são de ação penal pública incondicionada. Então, curioso, né? A lesão leve é ação penal pública condicionada à representação, salvo quando é caso de Lei Maria da Penha. Mas as vias de fato, que é mais brando do que a lesão leve, ela é uma hipótese de crime de contravenção penal e, portanto, de ação penal pública incondicionada, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela, meus amigos, o que mais que a gente tem aqui na situação. Avançando aqui, a gente percebe, então, que essa lesão corporal leve, claro que em seguida a gente vai ver quando é que ela é grave, quando é que ela é gravíssima, mas assim, e aí eu já antecipo que essa lesão leve, né, ou seja, a lesão corporal simples, ocorre por exclusão, ou seja, quando não houver nenhuma daquelas hipóteses da grave ou da gravíssima, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Mas é importante lembrarmos que aqui, sendo lesão leve e fora do ambiente da violência doméstica familiar, volte comigo para a tela e veja que nós temos uma infração de menor potencial ofensivo, né? Pena de 3 meses a 1 ano. A gente sabe que infração de menor potencial ofensivo é para os crimes com pena máxima até 2 anos. E aqui eu tenho um crime com pena máxima de até 1 ano. Então aqui, meus amigos, desde que não seja violência doméstica e familiar, porque aí a pena máxima seria de 3, então já não seria infração de menor potencial ofensivo, então aqui caberia falarmos em transação penal, caberia falarmos em composição civil dos danos. Composição civil dos danos não vale quando é crime de ação penal pública incondicionada, mas aqui é ação penal pública condicionada à representação do ofendido, porque não estamos falando de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então aqui é ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então cabe a composição civil dos danos, que é um acordo entre o autor do fato e a vítima, e se eles chegarem a um acordo, a vítima, né, ou seja, o ofendido estará renunciando ao direito de representação, e ao renunciar ao direito de representação, o MP não poderá mais processar criminalmente o agente e, consequentemente, haverá a extinção da sua punibilidade. Então, cabe sim a composição civil dos danos, né? Composição civil dos danos, então, recapitulando, é quando eu tenho infração de menor potencial ofensivo e é crime de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Caberia aqui a transação penal, que a gente sabe ser aquele acordo entre o MP e o autor do fato. Caberia aqui a suspensão condicional do processo, que é quando o processo já está em andamento e vale para crimes com pena mínima até 1 ano. Aqui a pena máxima é de 1. Né? A suspensão condicional do processo é quando o crime tem pena mínima até 1. Aqui é a máxima, que é até 1. Tá? Então cabe composição civil dos danos, cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo, enfim. Volta comigo para a tela, meus amigos. Então é isso que nós temos aqui quando a gente fala da lesão corporal, tá? Lesão corporal de natureza leve. Então, já que a gente esquadrinhou o tipo penal, analisando sujeitos, objetos, núcleo, elemento subjetivo, consumação e tentativa, analisamos todos esses detalhes, a ação penal, as penas. Agora vamos avançar aqui para a gente analisar as qualificadoras desse crime, né? Então eu já começo aqui no parágrafo 1º, que diz assim: lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal de natureza grave. Lembrando que a expressão lesão corporal de natureza grave, ela está presente tanto para o parágrafo 1º quanto para o parágrafo 2º. Mas doutrinariamente entende-se que esse parágrafo 1º seria realmente a lesão chamada de grave, e no parágrafo 2º a doutrina opta pela expressão gravíssima, já que são situações mais gravosas e com pena maior. Então, a lesão grave estaria aqui no parágrafo 1º e a lesão gravíssima estaria no parágrafo 2º, consoante o entendimento doutrinário absolutamente consolidado. Volta comigo aqui para a tela. Então, vamos lá. Então, no parágrafo 1º, para falar de lesão grave, a gente tem aí, né? Lesão corporal de natureza grave é se da lesão corporal se resulta, inciso de número 1.
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Meus amigos, isso é o que a gente chama em doutrina de crime a prazo. Crime a prazo é um crime que só se consuma depois de um determinado lapso de tempo. Um outro exemplo, são hipóteses muito raras, mas um outro exemplo é o crime de apropriação de coisa achada, que a pessoa tem 15 dias para restituir, e só depois de escoado esse prazo é que haveria a consumação desse tipo de crime. Aqui é uma outra hipótese, né, de crime a prazo. Mais de 30 dias, não para caracterizar a lesão corporal, mas para caracterizar a qualificadora do parágrafo primeiro naquilo que a gente está chamando de lesão corporal de natureza grave. Então aqui seria um crime a prazo, né? Ou seja, a qualificadora só incide depois de um determinado lapso de tempo. Perceba então que a priori, quando o crime ocorre, né, não tem como saber se a lesão é leve ou grave a priori, né? Claro que aí vai depender das circunstâncias, a depender do caso, o médico já constata que a pessoa não vai voltar às suas ocupações habituais em menos de 30 dias, né? Já certifica isso, já dá um atestado, etc. Mas aí eu quero que você perceba o seguinte, veja que no inciso de número 1, não consta aqui ocupações laborais, ocupações profissionais, mas sim ocupações habituais. Significa aquilo que a pessoa costuma fazer ordinariamente, e não necessariamente a sua atividade profissional. Eu digo isso porque quando chegar no parágrafo 2º, nas hipóteses de lesão gravíssima, a gente vai ver que uma das hipóteses é a incapacidade permanente para o trabalho. Aí a gente tem menção explícita ao trabalho. Aqui não, aqui são as ocupações habituais. E aí o que se entende, meus amigos, é que mesmo aquele que não trabalha, mas tem suas ocupações habituais. E aí há quem entenda que até um bebê poderia ser vítima desse crime. Imagina um bebê que engatinha e sofreu uma lesão ali que o proíbe de engatinhar por mais de 30 dias. Doutrinariamente se entende que aí também seria uma lesão grave, porque essas são as ocupações habituais daquele bebê, tá? Então veja que ocupações habituais não são ocupações laborais, profissionais necessariamente, tá? Um estudante que desenvolve uma atividade ali que é atividade intelectual, o estudo propriamente dito, e o estudante fica mais de 30 dias sem poder ir à escola, tá? Bom, e aí no inciso de número 2, a gente tem aí quando da lesão deriva perigo de vida. Ah, sim, só para fechar o inciso de número 1, lembrar que veja que não é incapacidade por 30 dias, mas sim mais de 30, então realmente tem que chegar no 31. E outra coisa, lembre que aqui é um prazo de direito material, então eu incluo o primeiro dia na contagem e desconsidero as frações de dia, tá? É assim que se conta prazo em direito material, é o que nos ensina os artigos 10 e 11 do Código Penal. Aqui o inciso de número 2, como eu disse, é o perigo de vida, é quando da lesão resulta perigo de vida, e isso, claro, deve ser atestado ali pelo médico, embora o STJ tenha entendido que as qualificadoras, de um modo geral, elas podem ser provadas de outras formas, porque lembra comigo que no nosso processo penal não há hierarquia entre as provas, então eu posso não ter um laudo técnico, um laudo médico, mas ter ali uma prova testemunhal, de que a pessoa está mais de 30 dias sem desempenhar suas ocupações habituais, né? Então pode acontecer, o perigo de vida, a mesma coisa, né? Ordinariamente é atestado por médico, mas poderia ser provado de alguma outra forma, tá bom? O prazo desse bloco acabou, eu volto daqui a pouco no próximo bloco trazendo as demais hipóteses de lesão grave e avançando para a lesão gravíssima, lesão qualificada pela morte e por aí afora, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, vamos lá.